E aí, agrocriadores e criadoras, eu sou Henrique Villanova e tá começando mais um vídeo do canal Agrocriação. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre aqueles casos em que a galinha ela diminui ou até mesmo ela não inicia a postura no período ideal ali recomendado com base na idade da galinha. E a pessoa simplesmente ela não entende por quê. Às vezes aqui no canal, muita gente até comenta, eu já fiz de tudo. Eu dou comida o suficiente, eu adiciono a ração de postura, eu solto as galinhas para pastarem e mesmo assim não consegui solucionar esse problema. Nesse vídeo eu decidi, pessoal, trazer a solução definitiva, algumas medidas práticas que você pode começar hoje mesmo a aplicar e também alguns remédios caseiros que vão solucionar esse problema. Como e o porquê você vai entender nesse vídeo. Mas antes, para você que não é inscrito, tá chegando pela primeira vez ao nosso canal, nós convidamos você a se inscrever no canal Agrocriação, pois semanalmente postamos vídeos novos relacionados à criação de galinhas. Temos a certeza que você vai gostar muito de ficar aqui com a gente. E pessoal, quero aproveitar também a oportunidade para convidar você para entrar para o nosso grupo VIP do WhatsApp. Um grupo ali onde existem criadores e criadoras de todo o país. É um grupo voltado exclusivamente para a criação de galinhas. Se você é um amante da criação de aves, gosta de conversar sobre o assunto, receber dicas e trocar experiências, o link para entrar no grupo vai estar aqui na descrição desse vídeo, beleza? Vamos então ao conteúdo de hoje? O motivo de tuas galinhas elas não responderem aos seus esforços na postura podem estar sim ligado a outros fatores, como por exemplo relacionados à saúde da galinha. Não necessariamente a galinha precisa estar naquele estado crítico de doença para poder a postura dela ser afetada. Na verdade, se a galinha ela começar a sentir pequenos sintomas de alguma virose, de alguma doença ali, a galinha ela já vai responder de uma forma negativa até mesmo na postura, antes mesmo de você perceber aquele problema, aquela doença, aquele vírus ali que ela foi atingida. Então, por isso que aqui nós vamos dar aqui algumas dicas simples que nós fazemos para evitar, para tornar o sistema imunológico da ave mais resistente, de forma que ela não vai ficar adoecendo por qualquer motivo. Na verdade, tem muita gente que não sabe, mas o mesmo vírus que nos atinge também atinge a galinha e causa gripe, deixa a galinha gripada, e isso prejudica muito a aves. Ela pode, por exemplo, ter problema respiratório, tosse, espirro, fraqueza, falta de apetite, entre outros fatores que vão aí atingir a galinha. E obviamente galinhas em condições assim vão diminuir a postura, vão ficar sem apetite e acaba que vão perder peso, e a tendência é que a galinha ela vem cada vez mais a se deteriorar em todos os sentidos. Por exemplo, uma coisa que afeta muitos galinheiros são os vermes, por exemplo. Às vezes a galinha ela apresenta um sintoma de verme, a primeira coisa que ela faz é parar de colocar ovos, porque ela não vai colocar em condições assim. Por incrível que pareça, inclusive nesse grupo de WhatsApp que existem vários criadores de todo o Brasil, não muito distante um do outro, algum criador sempre vem falando: pessoal, hoje eu perdi 3, 4 galinhas, elas simplesmente adoeceram e todas elas morreram. Eu perdi 10 galinhas, por incrível que pareça. Eu já vi pessoas perderem toda a criação em uma só noite por causa que foram afetados por alguma doença que às vezes a pessoa nem percebeu. E aí eles até comentam assim, foi do nada. Só que na real não foi do nada. Às vezes a galinha apresentou um pequeno sintoma com antecedência e você como agrocriador, como agrocriadora não conseguiu identificar. Talvez a gente não tenha esse tempo de ficar ali no pé olhando 24 horas para perceber o sintoma, por menor que seja. Por isso, o que a gente faz? A gente faz evitar com que a galinha ela venha a pegar essas doenças. Uma das coisas muito importantes que a gente faz, vai aí uma dica muito importante. O remédio que a gente usa, o remédio caseiro, é o caule da bananeira. Para quem não sabe, ele é um excelente
remédio para verme. É um excelente vermífugo aí para as aves. Aqui, por exemplo, eu peguei o caule da bananeira, eu parti ele no meio e já ofereço para as aves. E como vocês podem ver, elas gostam bastante. Ah, Henrique, eu tentei dar isso para as minhas galinhas, mas elas não gostaram, elas não comeram. O caule da bananeira secou e elas não comeram. Pessoal, obviamente de início pode ser que tuas galinhas elas rejeitem. O que a gente fez para ensinar as nossas aves que não queriam comer de início? A gente pega o caule da bananeira, corta ele no meio, divide em partes e ali vai ficar como se fosse uma espécie de comedouro. Em cima a gente coloca a ração em cima do caule. Não vai colocar milho, porque se você colocar o caroço do milho, a galinha ela consegue pegar o caroço sozinho. Quando a gente coloca a ração esfarelada, como vocês podem ver aí, a galinha, mesmo que ela não queira comer o caule da bananeira, ela acaba comendo, porque ela vai querer beliscar ali e ela vai beliscar o caule junto. E aí aos poucos a galinha ela vai aprender a comer. Daqui a pouco você nem vai mais precisar ficar adicionando a ração junto. Ela por si só vai aprender aí, vai gostar de comer o caule da bananeira por si só. Esse remédio é excelente. Antigamente a gente pegava os caules da bananeira, tirava o cacho, dava o caule para outros animais e o que eles não comiam ia para fora. Mas aí, pessoal, em questão de 30, 40 minutos esse caule vai estar totalmente seco. As galinhas vão comer tudo. Outra coisa que nós fazemos aqui é adicionar limão à água das galinhas. Pessoal, esse é um excelente remédio também, porque o limão ele é rico em vitamina C. Na verdade, ele é recomendado para nós seres humanos, porque ele aumenta a imunidade. Ele torna a ave mais resistente, assim como a gente também. Uma ave que consome o limão ali através da água, por exemplo, claro, você tem que colocar em quantidades não excessivas. A gente coloca, por exemplo, nesse bebedouro aqui, a gente coloca ali um limão, espreme um limão ali. Não vai deixar muito forte, porque o limão ele é ácido e obviamente vai prejudicar a galinha. Mas em quantidades ideais ele vai tornar o sistema imunológico dela bem mais resistente, fazendo assim com que a ave ela não fique gripada, aqueles problemas da galinha espirrar, da galinha ter problemas respiratórios, vai ser muito mais difícil você passar por isso aí no teu galinheiro, porque a galinha vai se tornar mais forte e consequentemente, se ela não for afetada, ela vai poder continuar o ciclo de postura dela normalmente. Por isso que eu digo, se a galinha não estiver bem, se a galinha estiver doente, mesmo que ali de uma forma interna você ainda não consegue perceber isso, ela já vai parando a postura aos poucos. Por isso que é tão importante você estar atento a essas dicas, que você pode estar dando comida suficiente e aí a galinha está com outro problema ali que você não conseguiu identificar. Você vai ficar rodando em círculo sem perceber o problema real e obviamente não vai conseguir solucionar sem saber o que é. E aí tem os cuidados essenciais que você deve ter diariamente para evitar que a galinha ela venha a ser afetada. Todos os dias você deve fazer isso. Geralmente os bebedouros eles costumam ficar aquela golda bem lisa. Aí se você começar a deixar muito tempo, começar a criar lodo, nunca deixe aquilo ali acontecer. Limpe os bebedouros, lave bem todos os dias. Tem gente até que deixa a galinha beber água de esgoto. Isso aí é um problema muito grande. Isso afeta diretamente a saúde da ave. Mesmo que ela está em pé, caminhando, correndo e o galo cantando, mas aquilo está afetando ela de alguma forma que talvez você não consiga perceber diretamente. Para evitar a aparição de doenças aqui no galinheiro, eu também troquei a cama das galinhas. Elas já tinham defecado bastante naquela cama anterior, aquela cama de palha seca. Eu tirei todas as palhas antigas que tinham. A gente jogou fora, jogou aqui em algumas plantas para servir como adubo. E aí a gente trocou a cama nova, porque se a galinha ficar pisando assim no local que ela defeca ali, acaba que isso também vai trazer doenças para as galinhas. E não é isso que a gente quer, obviamente. São dicas simples, pessoal, mas que têm trazido excelentes resultados. Aqui dificilmente a gente tem perdas por alguma doença. A gente obviamente está sujeito a ter perda. Aqui a gente tem alguns predadores. Às vezes uma galinha some, a gente não tem nem como afirmar se foi um predador não, porque quem cria está sujeito a isso. Mas por doença a gente faz de tudo para evitar que elas sequer tenham chances aqui dentro do galinheiro. E é isso que a gente quer para você também, por isso que a gente trouxe esse vídeo aqui detalhando para vocês o que nós fazemos no nosso criatório, beleza? Eu espero de verdade que esse vídeo tenha ajudado você.
Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o teu like e comentem aí também o que vocês acharam do vídeo. É isso aí, agrocriador e agrocriadora, e até o próximo vídeo.